No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Express Entry, mas não exatamente como que funciona o Express Entry, porque eu já falei isso no vídeo anterior. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre as rodadas de convites, sobre as categorias que são hoje selecionadas dentro do Express Entry, né? Um pouquinho, explicar mais ou menos como que funciona essa nova dinâmica. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kariniane, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Já deixa o seu like, ative as notificações e não deixe de seguir o meu canal. Bom, falando basicamente um overview, o Express Entry nada mais é do que um sistema de ranqueamento e seleção de candidatos. Esse sistema vai gerenciar os programas federais de imigração, que são Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker, Federal Skilled Worker Trades. E aí, dentro desse sistema, nós vamos ter as rodadas de convites. Elas aconteciam antes de forma geral. O governo, 2 vezes por mês, faziam as rodadas de convites ali baseado em pontuação. Então, você ganha ali uma pontuação baseada em critérios como educação, experiência de trabalho, nível de idioma, idade, enfim, alguns critérios que vão acumulando ali. E ao final, a sua pontuação geral é o que determinava se você seria selecionado ou não numa rodada de convite. Então, eu gosto de dizer que antes, né, basicamente eram selecionadas as pessoas que tinham a pontuação maior dentro do sistema. Quando acontecem essas rodadas de convites, que nós chamamos de draws, o governo ali determina a pontuação de corte, todo mundo que estiver dentro da pontuação de corte e acima vão ser convidados para seguir no processo de imigração, e os convites eles são delimitados ali a um número específico. A partir de junho de 2023, nós começamos a ter as rodadas de convites baseado em categorias. Então, basicamente, nós temos hoje rodada geral, rodada por lista de categorias de profissão ou lista de demandas e rodadas de francês. O governo também se deixou aberto, vamos dizer assim, para fazer rodadas por programas, né? Então, nós já tivemos no passado, por exemplo, rodadas para Canadian Experience Class separadamente e rodadas para Provincial Nominee também separadamente. Hoje, o governo ainda faz todos os programas, né? Provincial Nominee, Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, numa rodada geral, ou seja, se você está dentro do sistema, tem a pontuação necessária, né? A pontuação dentro da pontuação de corte, você vai ser selecionado dentro de uma rodada geral. Agora, a gente tem essas rodadas por categoria, tá? Então, nós temos ali algumas listas de profissões que foram criadas, vamos dizer assim, de acordo com as demandas que o Canadá tem. Então, o governo hoje tem interesse em atrair candidatos que estão nessas profissões que têm muita demanda. Essa lista, ela foi divulgada agora em junho desse ano. E ela vai passar por uma revisão, segundo o ARCC, em dezembro, tá? Porque a gente sabe que não é uma lista fixa. Existem demandas para outras profissões também. O governo resolveu dar prioridade no que tem mais demanda nesse momento e essas listas serão atualizadas ao longo do tempo também. Então é importante sempre estar de olho se a sua profissão estará nessa lista de demandas ali, nessa lista de profissão. Hoje, as profissões específicas, elas estão dentro de healthcare, que é a área de saúde. Então, não são todas as áreas de saúde, tá? Dentro dessa lista ainda tem ali uma lista de NOCs específicas que vão entrar nessas rodadas. Nós temos o que eles chamam de STEM, que é a parte de Science, Technology, Engenharias e Matemática, ou seja, vamos chamar assim no Brasil como exatas, né? As áreas de exatas. Healthcare e a Distance são as maiores listas de profissões que nós temos, porque são as maiores demandas no país. Depois disso, a gente tem a área de Trades, que, enfim, são aquelas profissões mais mão na massa, de indústria, de construção, com uma especialização específica. No Brasil, a gente compararia mais com os cargos técnicos, né? Por exemplo, soldadores, encanadores, eletricistas, carpinteiros, construção e também o NOC de indústria, né? Também vão entrar ali nessas áreas de trades. Depois disso, a gente tem transporte, ou seja, algumas ocupações na área de transporte e agricultura. Como que você faz para poder estar dentro de uma dessas listas de profissão? Nos últimos 3 anos, se você tem pelo menos 6 meses de experiência full-time ou equivalente em part-time em um dos NOCs que entram nas listas de profissão, você estará elegível para participar das rodadas de convite. Pensa assim, ó, se for equivalente em part-time, se você trabalha 15 horas por semana, pelo menos, você vai ter que ter 1 ano completo de experiência part-time. Então, essas foram as profissões, né, ou as áreas, vamos dizer assim, que o governo está dando prioridades nesse momento. E a de francês. A de francês, ela não é uma lista de profissão específica, mas, enfim, dentro das profissões, nós temos essas áreas que eu falei, e depois nós temos as rodadas também separadas para francês, que eu já vou falar mais no final um pouquinho. Das 5 categorias que o governo colocou para a lista de profissão e demandas, 3 eles já fizeram chamadas de healthcare, ou seja, da área de saúde,
de STEM e de trades. E aí a gente está aguardando ainda as chamadas de agricultura e transporte. É interessante estar nessa lista porque quando a gente compara hoje as rodadas gerais, a pontuação ela está mais alta. Porque como o governo não está priorizando tanto os convites para geral, nós temos menos convites nessa categoria. Então, muito mais gente concorrendo, menos convites, o que faz com que a pontuação seja mais alta, ou seja, muito mais competitiva. Quando a gente olha as listas de profissão, aí a gente vê uma possibilidade de baixa de pontuação, porque você tem uma amostra menor de pessoas concorrendo e as pontuações mais baixas. E quanto menor for essa lista de profissão, mais baixa pode ser a pontuação. Vou dar o exemplo. STEM. Nós tivemos um único draw até agora, então a gente não tem muito parâmetro ainda, mas assim, já dá pra gente ter como base de comparação. A lista é bem extensa de profissões de NOCs que entram ali. Quando nós tivemos a rodada, o governo chamou pouca gente, tá? Foi uma rodada bem tímida. Mas mesmo assim, a pontuação foi 486 pontos para 800 convites. Então foi bem alta, né? Mas também o número de convites foi baixo. Mas isso reflete o quê? Muito mais gente dentro dessas listas, então faz com que ela seja um pouquinho mais concorrida. Agora, o governo fazendo mais convites nessa lista, aumentando o número de convites, temos uma tendência ali de baixa. Eu tô prevendo, que eu tô na esperança de que pelo menos a gente tenha rodadas nessa categoria de profissão que cheguem a 450 pontos, 440 pontos. Depois disso, a gente tem uma base de comparação um pouquinho melhor, por exemplo, de healthcare, que é uma lista bastante extensa também, de profissionais, de NOCs que entram ali. Nós tivemos pontuações de 463 pontos, né, para uma questão ali, acho que se eu não me engano foram 1.300 convites. Ou seja, de 500, né, que foi comparado a de STEM, para 1.300, a gente já teve uma pontuação ali bem mais factível, 463 pontos na última chamada de healthcare. Então, isso nos mostra que a amostra é menor, o governo chamando mais gente, pode ser que a pontuação baixe. E eles continuando chamando essa lista, quanto mais chamam, os profissionais vão saindo e a tendência é essas pontuações baixarem também. Então, eu acredito que lista de STEM e lista de healthcare temos boas possibilidades ali de chegar a uns 450 pontos mais ou menos, conforme os draws nessas listas forem acontecendo. Já as demais listas, e agora a gente tem uma só para comparar, que é a de trades, né? É uma lista bem pequenininha, tá? Se eu não me engano, são menos de 10 NOCs que entram nessa lista. O que aconteceu? O governo fez uma chamada até considerável em número de convites e a pontuação foi 388 pontos. Então, eu espero que as listas de trades, transporte e agricultura sejam mais ou menos nesse nível de pontuação, tá? Abaixo de 400 pontos. Por quê? Porque são menos NOCs que entram nessas listas e também menos profissionais dentro do sistema para eles poderem pescar ali. Então, a pontuação tende a ser mais baixa nessas listas de profissão. Então, se você está em uma dessas listas, é bom ter o seu perfil ativo o quanto antes. Se você está nesse NOC, vale a pena estar lá, independente da sua pontuação. Porque se amanhã o governo resolve emitir 5.000 ITAs só para STEM, a pontuação vai cair bastante. Ou se for só para healthcare, a pontuação vai cair bastante. Tá? Então é bom estar lá, porque nunca se sabe. Então, se você está nessa lista, você já tem um diferencial a mais, com possibilidade de ser chamado com pontuações mais baixas, comparadas ao draw geral. E agora eu vou falar um pouquinho das rodadas de francês, que aqui é uma boa oportunidade para aqueles que estão numa lista geral, que não entram dentro de uma lista de profissão, ou seja, não vão conseguir competir com pontuações, né, com pontuações de cortes ali mais baixas, ou seja, estarão nas rodadas mais altas. A última rodada geral, que aconteceu em 15 de agosto, foi de 496 pontos, gente. E o governo chamou 4.300 pessoas. Olha que alta essa pontuação. As anteriores a essas, passaram de 500 pontos. Então, se você não tem condições de concorrer dentro de uma lista geral dentro do Exprasentro, então você vai ter que buscar um diferencial. E o seu diferencial competitivo pode ser o francês. Se a gente pensar em todas as outras chamadas que estiveram dentro do Exprasentry, a de francês foi a que teve mais rodadas, tá? Nós tivemos 3 até agora. Lembrando que isso é tudo muito recente, então a gente vai continuar tendo essas rodadas, tá bom? Mas enfim, até o dia que eu fiz esse vídeo, nós tivemos 3 rodadas dentro do Exprasentry, para quem fala francês. O nível exigido de francês é o CLB 7. A pontuação mínima de draw que nós tivemos nessa rodada foi 375 pontos. Então vamos lá. O primeiro que teve foi menos números de convites e foi 439 pontos. Mas olha que mais baixo já, comparado a 496, uma rodada de 439, sendo que o francês, se você tem os 2 idiomas, isso vai te dar uma pontuação bem melhor, é bastante factível, tá? Então a primeira rodada, que é 439 pontos. A segunda rodada, que foi onde eles tiveram mais convites, foi 375 pontos de corte, ou seja, muito baixo, tá?
E a terceira rodada, eles diminuíram o número de convites de novo e a gente teve uma rodada de 435 pontos. Essas 3 rodadas ali dá pra gente ter uma boa leitura, né, dentro do sistema. Primeiro, que eles estão priorizando quem fala francês, ou estavam, né, enfim, tomara que continue, e que os draws são bem factíveis, ou seja, se você hoje, pensando no seu perfil, você já tem um nível intermediário de inglês, para que buscar o avançado se a sua pontuação não vai chegar em 500 pontos, certo? Pensando num draw geral. Para que insistir, né? Por que não focar em manter o inglês em nível intermediário e focar no francês até chegar no nível intermediário? E para quem estuda idioma, né, se você até conversar com um especialista nisso, esse salto do intermediário de inglês para o avançado, o nível que precisa para você ter uma pontuação legal dentro do Express Entry, que hoje eu nem diria tanto que é o avançado, eu já diria que é quase o fluente, é muito tempo que você terá de estudo. Então, por que não investir em sair do nível 0 de francês até o intermediário? Às vezes, gente, atingir um intermediário de um idioma, mesmo saindo do 0, é mais fácil ou mais rápido do que chegar no nível super avançado de um idioma que você já tem um nível intermediário. Lembrando que isso só é válido para quem não está numa lista de demandas também. Então, por exemplo, se você vai concorrer dentro de um draw geral, você tem que ter pelo menos quase 500 pontos ali para poder ter uma chance de ser selecionado. Então é isso, gente. Eu falei um pouquinho hoje sobre as rodadas de seleção dentro do Express Entry, que hoje priorizam bastante algumas profissões em demandas. Eu vou deixar a lista para você. Lembrando que essa lista ela não é fixa, tá bom? O governo vai rever essas profissões, essas demandas ali, né, de tempos em tempos. Se você hoje não está numa lista, também não precisa ficar desesperado, porque pode ser que a sua profissão venha a fazer parte dessa lista de demandas, mas pelo menos até dezembro desse ano essa lista é fixa, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, se você está dentro de uma dessas listas de demandas, não perca tempo, tenha o seu perfil ativo no Express Entry. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar essa informação com quem precisa. Deixe seu like também e seu comentário se você tiver qualquer dúvida. Até o próximo vídeo.